Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula nossa, né? O tema da nossa aula hoje é a atenção na mulher gestante, né? Uma atenção aí na paciente gestante. A gente sempre brinca aí que a gente tem dois grupos de pacientes que merecem uma atenção muito importante, né? Que é o grupo aí de pacientes idosos, né? Crianças, bebês e a paciente gestante, tá? Por quê? Porque a paciente gestante, ela tá carregando dentro dela uma outra vida. E nós vamos falar disso agora, né? Então, nós vamos falar desde a parte aí da reprodução, de como que funciona, né? Até a parte da gestação, que isso é muito importante para a gente entender, né? Como que funciona a gestação em si, que a gente vai ter que explicar isso para as pessoas quando elas chegam na nossa drogaria, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que faz parte do sistema reprodutor. Então, toda mulher, ela possui um útero, 2 ovários, 2 trompas. Então, a mulher, ela possui 2 ovários, um útero, 2 tubas uterinas ou trompas, né? E no caso ali, a vagina, né? Então, isso é constituído o órgão reprodutor feminino. Então, toda mulher, ela já nasce, né, com esses órgãos de reprodução. Então, o útero, 2 ovários, as suas trompas uterinas, né? Então, ela já nasce com todo esse processo. Todo mês, a mulher, ela se prepara para engravidar, tá? Então, todo mês, a mulher, ela tem ovulação. O que é a ovulação? A ovulação é liberada pelos nossos ovários, então nossos ovários, através dos hormônios, né, que ele tem, ele ovula e manda óvulos para nossa tromba uterina, tá? Quando que acontece a ovulação, né? Quando que eu tenho a ovulação? Além disso, a ovulação ela tem sintomas, né? Os sintomas da ovulação, por exemplo, a questão da temperatura, a mulher fica mais quente, tá? Tem mulheres que incham, né? E cada mês nós ovulamos de um lado. Então, tem mês que a mulher ovula do lado direito, tem mês que a mulher ovula do lado esquerdo. A ovulação ela acontece de 13 a 15 dias antes da menstruação. Então, de 13 a 15 dias antes da menstruação, a mulher ovula, né? Quando a mulher ovula, nós chamamos de período fértil, tá? Ou também a gente pode contar a partir da data que a mulher menstrua 15 dias, que também vai dar a mesma data aí, né? Que é o período fértil da mulher. Por quê? Quando esses ovários ovulam, um ovula e manda o óvulo para a trompa, esse óvulo fica lá na trompa esperando ser o quê? Ser aí, ter um espermatozoide para entrar no óvulo. Né? Então, ele fica esperando ser fecundado. Então, esse óvulo fica lá esperando ser fecundado, a mulher tem uma relação e esse óvulo ser fecundado. Caso não ocorra a fecundação, então não teve, o que vai acontecer com esse óvulo? Ele vai ir para o útero. O útero, quando esse óvulo chega lá, vai reconhecer que ele não foi fecundado, então ele não tem lá nenhum outro código genético, então ele não está fecundado. O útero, então, começa o quê? Começa a se contrair e despregar toda a parede de sangue que tem em volta dele. Porque nesse momento que acontece a ovulação, o nosso útero ele é muito irrigado, porque ele imagina que ele vai receber ali um embrião, né? Ou seja, um óvulo fecundado. Então ele vai precisar de muito oxigênio para esse embrião se multiplicar. Então, por isso, o corpo, né, todo o nosso corpo envia uma quantidade de sangue muito grande para a parede do meu útero. Então, a parede do meu útero, ela fica toda lá com uma parede espessa de sangue. Quando o óvulo chega e o óvulo não está fecundado, o útero, né, ele começa a fazer força para eliminar, né, essas paredes aí de sangue que acabou ali de chegar esse sangue, né?
Então, pessoal, é mito. Nós falarmos, por exemplo, que esse sangue que está lá no útero é um sangue sujo, como a gente ouve de algumas pessoas. Isso não é verdade, não existe isso. O sangue na menstruação, ele fede, porque qualquer sangue fede. Se a gente pegar, por exemplo, tirar uma carne, né, de manhã do nosso freezer, e nós não utilizarmos essa carne, por exemplo, deixar lá 2 dias, quando a gente for pegar essa carne tá fedendo, né? Porque o sangue ele fede, tá? Não é o sangue da menstruação em si. O que acontece que tem um odor fétido é porque fica no absorvente, né? Porque a mulher ela não fica trocando ali toda hora. Então fica no absorvente e esse sangue fica coagulado. Então ele coagula ali no absorvente e ele elimina aquele odor. Então, na verdade, o cheiro é porque ele fica um tempo exposto e não porque é um sangue velho, não porque é um sangue que não presta, tá? Porque esse sangue que vai lá pro meu útero é o mesmo sangue que passa pelo meu corpo. Ele vai para oxigenar ali o útero para esse óvulo subir, né? E esse óvulo aí desenvolver se ele tiver fecundado. Caso não, ele vai começar a se contrair, que é as dores menstruais que a mulher sente, que são as cólicas menstruais. Então, o útero, ele faz esse processo, né? Então, ele fica se contraindo ali e ele elimina toda essa parede de sangue que possui no útero, né? Que aí nós chamamos de menstruação. Então, eu vou voltar para a gente ficar bem aí atento, né? O nosso órgão reprodutor da mulher, ele é feito por 2 ovários, um útero, 2 trombas uterinas e a vagina, certo? Todo mês a mulher ovula, né? Quando que ela ovula? 15 dias após a menstruação ou 15 dias antes da menstruação, né? Aí num período de 30 dias. Ela ovula porque os seus ovários têm os hormônios e esses hormônios liberam óvulos nas trombas uterinas. Cada mês um ovário diferente vai ovular. Então, um mês vai ser o ovário direito, outro mês vai ser o ovário esquerdo, mas todo mês nós vamos ter ovulação, né? Quando o ovário ovula, nós chamamos de período fértil. Como que é o período fértil? Que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o período fértil é quando o nosso ovário, ele ovula, quando ele libera os óvulos ali na tromba uterina. E aí, esse óvulo, ele sobe para o útero. O útero, por sua vez, quando o ovário está ovulando, ele recebe muita irrigação, né, de todo o nosso corpo, muito sangue, porque ele imagina que ele vai receber um embrião, né, e ele fica com uma camada, né, uma parede espessa, cheia de sangue, para ele nutrir o embrião ali que vai vir a nascer, né? Que vai vir a desenvolver. E aí, quando esse óvulo sobe para o útero e vê ali que ele não está fecundado, o útero contrai para eliminar todo esse sangue que está na sua parede, né? Então, ele começa a se contrair para eliminar todo o sangue que nós chamamos aí de menstruação, né? E essa contração uterina nós chamamos de cólica, né? Que são as cólicas que as mulheres têm. O que pode acontecer, né? O período fértil, que igual eu estava falando para vocês, ele não é apenas um dia, tá? Nós temos um pico de período fértil, que é 15 dias após a menstruação. É o principal dia. Porém, o período fértil, ele é 8 dias, tá? Então, ele é uma semana. Então, uma semana no mês, a mulher, ela fica com o seu período fértil, né? 15 dias após, então, se eu tenho 8, né? Aqui, 8 dias. 4 dias antes do pico e 3 dias depois do pico, eu vou ter aí essa semana de período fértil. O que acontece é que o ovário começa a ovular aqui, né, no primeiro dia, vai aumentando até chegar ali no 4º dia. E depois ele começa a cair o hormônio, tá? Porém, a mulher fica aí uma semana de período fértil. Então, eu vou falar de novo. O período fértil, ele tem uma semana.
tá? Porém, o pico dele é 15 dias após a menstruação. 4 dias antes ele inicia, 4 dias antes do pico, né? Inicia o período fértil e termina 3 dias depois do pico, dando aí 8 dias, tá? Então, vou falar de novo. O período fértil, ele é 15 dias após a menstruação. O pico, porém, ele é 1 semana de período fértil. Então, ele é 4 dias antes do pico, ele inicia o período fértil e termina 3 dias depois do pico, tá? Que é esse período fértil que ainda pode ter aí óvulos, né, nas trombas uterinas. O que pode acontecer, pessoal, é que o seguinte, posso engravidar sem estar no período fértil? Pode, porque isso é o que o organismo, né, faz aí todo mês. Porém, tem mulheres que o óvulo fica ali nas trombas por muito tempo, tá? Então, ela pode engravidar em qualquer dia do mês, tá? Não só no período fértil, ela pode engravidar qualquer dia do mês. O que acontece é que ele tem uma probabilidade, a mulher tem uma probabilidade muito maior de engravidar no período fértil, tá? No período fértil. Que esse período fértil, a mulher tem mais libido, então a mulher tem mais vontade, a mulher, ela fica com a pele mais quente, né? Ela tem a temperatura aumenta, o muco, tá? Da vagina aumenta, tá? Tudo isso para facilitar ali a mulher engravidar, né? Então, o corpo, ele se organiza aí para a mulher poder engravidar, né? Então, é isso que ocorre todos os meses do nosso corpo, né? Ah, Bruna, mas o corpo ele não foi criado para prazer? Não, tá? O sexo em si, né? A relação sexual, ela foi criada para procriar. E depois os homens foram utilizando para prazer, porém ela foi utilizada, a primeira, quando ela surgiu, ela é para procriação, porque todo mês a mulher se prepara para ter um filho, né? E aí vocês podem perguntar para mim assim, Bruna, qual é o anticoncepcional mais seguro que existe hoje? O mais seguro hoje é não ter relação, tá? Porque a gente vai falar ainda nessa aula sobre os anticoncepcionais, porém todos os anticoncepcionais, nenhum ele é 100%, tá? Nenhum método é 100% aí de contraceptivo, né? E o método mais seguro é não ter relação. A partir do momento que você tem relações, você tá aí tendo o risco de engravidar, tá? Você tem o risco. Claro, algumas porcentagens menores, outras maiores, porém, quando você tem relação, você tem esse risco, tá? Ah, Bruna, você tá doida? Não, não tô doida. Porque o nosso corpo, ele se prepara, nós mulheres, todos os meses para nós engravidarmos, né? Que esse foi o intuito aí da relação sexual, que é para procriar, para ter filhos, né? E tudo mais. Então, falando isso para vocês, eu vou falar novamente, porque vocês têm que entender muito bem, né? Essa primeira parte nossa. Eu vou falar só disso, porque eu quero que vocês decorem, né? Por quê? Porque as pessoas chegam na drogaria buscando essa informação. Nós temos várias mulheres hoje que não sabem o que é período fértil, não sabem o que é ovulação, não sabem quando vai ser o período fértil delas, né? E elas chegam na drogaria para saberem isso. Elas perguntam para nós, tá? Tanto que essas mulheres, elas perguntam, elas questionam nós, né, para saber sobre o período fértil, umas para tentarem engravidar e outras que não querem engravidar. Então, nós temos mulheres que mesmo aí tomando o anticoncepcional, nessa semana de ovulação, ela não tem relação sexual, né, para evitar ainda mais a gestação, né, uma gravidez indesejada, por exemplo. Então, nós temos esse tipo de situação e elas vêm perguntar para nós que estamos no balcão. Então, eu vou falar novamente para vocês gravarem bem. Vai cair perguntinhas disso no final da aula, tá? Então, vocês vão ter essa perguntinha lá. Então, entendam, né? Qualquer coisa também pode me chamar no WhatsApp que eu explico novamente, porque a gente tem que ter isso muito em mente, tá bom?
Então, vou falar novamente. A mulher, ela possui 2 ovários, um útero e 2 trombas uterinas, certo? Os ovários, eles que ovulam, então eles que vão ter o hormônio e eles vão ovular, né? Ao mesmo tempo que ele ovula, que o ovário ovula, o útero recebe irrigação de todo o corpo para poder depois enviar esse sangue para o embrião ali, para o óvulo que vai vir fecundado, para esse óvulo desenvolver e nós termos a gestação, né? Então, todo mês isso se realiza. Quando isso se realiza? 15 dias após a menstruação da mulher ou 15 dias antes da menstruação da mulher, né? A gente põe de 15 a 13 dias aí. O período fértil, ele é uma semana, tendo que ele tem um pico. Qual é o pico? 15 dias após o primeiro dia da menstruação. Então, 15 dias após, ele tem um pico. Porém, ele é 4 dias antes do pico, inicia, né, o período fértil, e termina 3 dias após o pico, o período fértil. Calculando aí 8 dias de período fértil, né? Calculando 8 dias de período fértil da mulher. Então, se eu perguntar lá nas perguntas quando é o pico, né, do período fértil, vocês têm que calcular 15 dias aí do primeiro dia da menstruação, tá? Então, provavelmente eu vou dar lá a data do primeiro dia da menstruação e vocês vão ter que calcular para mim quando vai ser o pico, né, desse período fértil. Então, quando vai ser o pico? Então, por exemplo, mulher, né, 20 anos, menstruou no dia 10, tá? Então, ela teve a menstruação no dia 10, primeiro dia da menstruação. Quando vai ser o pico fértil dessa mulher? Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Então, o pico do período fértil dela vai ser dia 25. Porém, 4 dias antes do dia 25, inicia o período fértil e 3 dias depois do dia 25, termina o período fértil dessa mulher, né? Que aí totaliza uma semana. Então, cada ovário ovula em um mês. Então, o ovário direito ovula um mês, o ovário esquerdo ovula um mês, e ele manda esse óvulos para nossas trombas, né? Trombas uterinas. A nossa tromba uterina, ela faz mesmo a passagem aí desse óvulo que encontra ali com o espermatozoide. No caso, quando não é fecundado, esse óvulo vai lá para o útero, então o óvulo sobe para o útero, né? Não ovulado. Chegando lá, não fecundado. Chegando lá, o útero percebe que esse óvulo não está fecundado. E ele faz o quê? Ele se contrai para eliminar toda aquela parede de sangue que está naquele momento. E isso nós chamamos aí de menstruação, né? E aí nós temos, a mulher tem a sua menstruação, tá, pessoal? Isso é muito importante, né? E quais são os sintomas do período fértil? Aumento do muco vaginal, aumento de libido e aumento de temperatura, né? Tudo isso a gente fala que tem um aumento para a mulher ali se preparar, né? Para a fecundação, né? Para a ovulação, para a fecundação. Então, a mulher, ela se prepara ali para ocorrer esse momento. A mulher pode engravidar em outros períodos sem ser o período fértil? Pode, porque tem mulheres que o óvulo ele fica lá, né? A quantidade, ó, porque não é um óvulo só, então são vários óvulos que são liberados, né? Esses óvulos que ficam ali liberados, nem todos sobem lá pro útero, então tem uns que ficam mais tempo ali. Então nós podemos engravidar a qualquer momento. Porém, né? No período fértil, a mulher ela fica mais propícia para estar engravidando, né? Para ela estar aí tendo uma gestação, porque os óvulos estão nas trombas uterinas, tá bom?